hoje, 9/8, a gente está novamente ao vivo aqui. Agradeço a todos que estão participando desse momento, estão aqui me prestigiando. Obrigada por me deixar entrar na sua casa. Hoje nós vamos ter 2 blocos diferentes, 2 momentos diferentes no nosso programa. Um momento em que a gente vai falar um pouquinho sobre o Agosto Lilás, que a gente está vivendo, né? Vamos ter 2 entrevistados. E, posteriormente, nós vamos falar um pouquinho, vamos conversar com a secretária de Assistência Social e com uma outra assistente social, Josiane Amorim, sobre os SUAS, né? E como quer levar, qual o processo de levar os SUAS nas comunidades daqui da região de Itaituba. Junto comigo hoje, para falar sobre o Agosto Lilás, estão comigo Dona Antonieta Lima, né, conselheira, presidente do Conselho das Mulheres, não é isso, Dona Antonieta? E o Chico da Floresta, que é um assistente social, ele, na verdade, é Francisco Prudêncio, mas para os íntimos é Chico da Floresta, né, Chico? Bem-vindos, tá? Obrigada pela participação de vocês. Já eu apresento a nossa secretária, que já está aqui presente nos nossos bastidores, a diretora administrativa e financeira, Luzimar, a nossa assistente da secretária, a Ingrid. Então, já está todo mundo aqui hoje. De novo, tem um pequeno atrasinho, né? Ao vivo dá mais trabalho, ao vivo tem problemas, sempre vai ter algum problema ou outro, mas a gente está aqui para vocês, por vocês. Tudo bem? Eu vou começar pedindo a Dona Antonieta para dar o seu bom dia, falando com o pessoal, e logo em seguida eu já vou começar a perguntar, tanto para ela quanto para o Chico da Floresta. Fiquem à vontade. Bom dia, e especialmente eu quero até agradecer esse convite, né, ser uma pessoa assim, super que tem ajudado muito a gente também nesse trabalho com as mulheres, e agradecer o convite e dar o nosso bom dia em nome da nossa secretária, que já está aqui nos assistindo também, né, cumprimentar todas as mulheres itaitubenses. E, com toda certeza, vai ser um prazer a gente responder as perguntas que estão direcionadas, não somente como presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher, mas como coordenadora também, né, das políticas para as mulheres, que os prefeitos continuam e a secretária continua confiando na gente. Que bom, que bom. E você não esqueça de participar com a gente aqui, enviando sua pergunta, enviando seus comentários, elogios. Faça parte disso. Nosso número é 93981146961. Participe com a gente. Eu estou aqui com o meu WhatsApp aberto, eu mesma vou responder para você. Chico, se apresente, fale um pouquinho sobre você. Que prazer tê-lo aqui, bem-vindo. É uma satisfação enorme. Obrigado pelo convite. O Ser Pleno é um privilégio, né? O segundo programa. E junto com a Secretaria de Assistência, que a gente faz o nosso papel, nós somos técnicos lá, assistente social. Agradecer a Dona Paula pela indicação e toda a equipe das Sendas, que faz um trabalho incansável nessa questão da luta da violência contra a mulher. Então, a gente tem um papel importante nessa luta, nesse compromisso. E mais tarde vou deixar um recadinho para os homens, tá bom? Os homens, para ter mais conhecimento a respeito da Lei Maria da Penha e para poder se engajar realmente nessa luta, nessa conscientização da violência contra a mulher, que é de suma importância, não somente o papel das mulheres, mas o papel dos homens nessa luta, nesse combate. Muito bem lembrado, Chico. É de suma importância, né, a sua participação aqui, não só como assistente social, mas como homem, né, como homem, porque a gente está falando de violência doméstica, a gente está falando de violência contra as mulheres, né? A gente sabe que a violência doméstica ela atinge um público muito maior do que a gente imagina, né? E ter um representante homem para falar sobre isso, sobre essa questão, é muito importante. Bom, eu vou, já que para a gente não se alongar demais, a gente já começar a falar sobre isso. A gente está no mês de agosto, e aí eu já começo perguntando para a Dona Antonieta qual que é o principal objetivo do Agosto Lilás e como que o Conselho das Mulheres tem atuado nessa campanha. Olha, o objetivo principal é levar a sociedade como um todo, e principalmente as mulheres, essa consciência de que
o fim da violência contra a mulher é muito importante, né? E nós temos esse ano, lembrando 19 anos da Lei Maria da Penha, que vem defendendo e protegendo a mulher desse tipo de situação que é a violência contra a mulher. Nós temos esse nome de Maria da Penha justamente porque foi uma companheira nossa, mulher, que sofreu muito, né, muita violência por parte do esposo, né, e, de repente, ela ficou paraplégica, né, mas a luta continuou. Hoje, em cadeira de roda, ela faz palestras no Brasil inteiro e também até no mundo, palestras internacionais, né? E é uma pessoa assim, muito respeitada e que, através dessa lei, né, a gente leva ou tenta conscientizar, tenta orientar, né, bem dizer, as mulheres, para que elas saibam exigir seus direitos, cumprimento dessa lei, que a lei diz, né, e um dos pensamentos principais, o silêncio mata. Então, se você não denuncia, se você não se cala, se você se cala, você pode passar por situações muito difíceis. E nós temos aí, né, a questão além da Lei Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, que nós pudemos até, né, depois definir um pouquinho mais numa outra questão aqui que você pode colocar, tá bom? Que bom. A gente tem que lembrar, né, que o mês de agosto, ele é um mês que faz alusão à violência doméstica, mas a gente tem que trabalhar isso todos os dias dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos netos, né? Então, por quê? Netos e netas, né? Colocando para eles a importância do respeito, né, com o outro. Como eu digo sempre, não é o mês é só para a gente lembrar, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, mas isso tem que ser uma prática diária, né? Uma prática diária e, inclusive, a gente trabalha essa questão, e aí tem pessoas até que lhe dizem assim, mas, de novo, esse assunto, se a violência contra a mulher não para, nós não podemos parar essa luta também. Nós só temos... Eu fico assim muito feliz, viu, Rosane, porque há 20 anos atrás, ninguém tratava desse assunto aqui em Itaituba com as mulheres, e nós criamos uma instituição que já lutava por isso aí, e hoje a gente vê não somente a Secretaria de Assistência ou de Educação, como começou esse trabalho, mas todas as entidades, escolas, instituições procurando divulgar esse trabalho. Então, foi um passo assim muito bom, né, que inclusive nossas agendas estão assim bem cheias, né, das sendas, para fazer esses atendimentos que, com toda certeza, foi jogada essa semente e essa semente vai progredindo. Esse seu programa aqui, com essas mensagens que a gente vai dando também, nos leva a lembrar até que um programa que a gente tinha de Momento Mulher, que trabalhava muito isso também, e era de televisão, e um taxista falou para nós, professor, eu ia deitando a mão na minha mulher e lembrei da senhora. Então, essa semente que a gente planta é muito boa, porque esse falou, mas outros podem também estar no mesmo pensamento e não falar. Ainda temos muitos homens machistas que não respeitam as mulheres. A gente vê a televisão aí todo dia falando de feminicídio, né? E, com toda certeza, ainda vamos sofrer um bocado, mas já conquistamos também muita coisa. Sim. Sim. Chico, o que significa para você, como homem, participar ativamente do Agosto Lilás? Como foi mencionado agora a campanha do Agosto Lilás, que é no período de agosto em si, a campanha ela é fundamental. Ela é fundamental para o fim da violência contra a mulher. E, principalmente, é crucial que os homens participem nessa luta, nesse enfrentamento. Entendeu? Sim. Porque a luta não é somente das mulheres, mas também os homens têm que se engajar nesse enfrentamento, nessa discussão, nessa problemática que é constante, né, dona Antonieta? A luta não é somente hoje, é no dia a dia. Entendeu? É no dia a dia essa luta. Então, é importante que eles participem, mas participem no sentido positivo, defendendo, denunciando. Não é somente uma mulher que tem que denunciar a violência contra a outra, mas o homem, o vizinho que está ao lado, que está ouvindo alguma coisa diferente ali, entendeu? Tem que fazer o seu papel também na sociedade e engajar a sociedade para também participar
dessa problemática para a gente possa solucionar esse problema que é constante, né? As violências vai aumentando contra as mulheres, então nós temos que estar unidos em luta para dar o fim mesmo nessa questão da violência. A gente sabe que o Brasil hoje ele é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, né? A cada 1 minuto, 5 mulheres são vítimas de uma violência doméstica. E falar de novo, né, é importante, né, Dona Teneta? Mas de novo esse assunto, sim, aquela velha história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que vai furar um dia e a gente vai romper, vai furar essa bolha de poder tratar desse assunto de uma forma que as pessoas enxerguem de fato a necessidade de se falar sobre violência doméstica. Dona Antonieta, pensando nas mulheres da nossa comunidade, a nossa comunidade é uma comunidade atípica, né? Eu sempre falo aqui que o que se faz aqui em Itaituba, o que se vive aqui em Itaituba é muito diferente do que se vive nos grandes centros, em outros lugares do país, né? A gente tem uma diferença completamente fora dos padrões dos grandes centros. Então, nós temos comunidades ribeirinhas, nós temos comunidades indígenas, nós temos comunidades garimpeiras, né? Pensando nisso, né, quais são os caminhos seguros e eficazes que elas podem seguir para buscar ajuda ou denunciar situações de violência? Olha, o primeiro passo, você tem toda a razão quando fala na questão territorial, né? Para nós isso é um trabalho muito difícil, até porque eu venho acompanhando o trabalho também da secretária com as equipes, você inclusive junto, né, que andam por aí, por essas áreas, a dificuldade, as distâncias, né? E a gente tenta, muitas vezes, fazer esse trabalho de forma que o próprio Conselho vem agindo através dessas orientações, através de divulgação de propostas. A gente recebe também propostas de mulheres do garimpo, mulheres ribeirinhas também, que comparecem conosco aqui nas sexta-feiras, seja para pedir uma orientação, ou seja, para pedir uma ajuda para a sua comunidade, né? E a gente sempre está assim disposto. E o Conselho, a nossa dificuldade, o nosso desafio maior, e a gente agora está como presidente do Conselho, a gente está fazendo com que seja até mais atuante, né? mais como eu quero dizer, assim, mais... visível, tenha mais visibilidade. Mais visibilidade, é verdade, para saber que o Conselho tem poderes de decisão, poderes de encaminhar, poder de orientar, poder de dizer aquilo que a mulher necessita para a sua vida, para evitar essa questão da violência. E a gente tem feito esse trabalho, até parabenizar também as nossas conselheiras, né, que faz todo um esforço para estarem junto com a gente nesses momentos que a gente precisa para orientar essas mulheres. E nós temos ainda uma dificuldade, assim, vamos dizer, de estrutura, né? Infraestrutura, porque o Conselho não tem ainda uma sala, tem uma sala dos conselhos, né? O que já é uma boa coisa, né? Porque a gente corre para lá para aquelas meninas que também merecem ser parabenizadas, porque elas têm uma luta, não é, com esses conselhos, mas a gente precisa, vamos dizer, de um transporte próprio, né, para o Conselho, para a gente fazer essas visitas. Temos a ajuda da nossa secretária na hora que é preciso, tudo, mas a gente precisa ter um desafio a vencer, né? Esse da estrutura e também um transporte que a gente precise correr rapidamente onde está essa mulher. Até porque a gente tem também esse apoio da polícia, né, que uma vez nós fomos pegar uma senhora, o marido não queria entregar, tivemos que ir buscar a polícia para poder deixar a gente chegar até essa mulher. Era 1h30 da manhã. E o marido, o ex-companheiro, que a maioria dessas violências é porque eles não aceitam, né, o fim do relacionamento. Então, aí a frase tu não vai ser minha, tu não vai ser de mais ninguém, né? E aí a confusão começa, vira, e a gente tem que achar um jeito para atender essas criaturas. Sim. Chico, quais que são as estratégias que você considera que são mais eficazes hoje como assistente social para acolher essas mulheres vítimas de violência? O que você, como conselheiro, identificaria que
tem estratégias, ou precisa de novas estratégias, precisa de fazer um levantamento do que pode ser ofertado, pensando nisso que a gente acabou de conversar aqui, da distância, das comunidades, do acesso ao local de denúncia, né? Às vezes nem um celular ela tem para ligar o 180. Como é que você, como assistente social, pensa em relação a políticas públicas mesmo para atender essas mulheres? Olha, Rosiane, é importante ter um ambiente seguro para elas, para a gente poder captar aquelas informações, entendeu? E também não ter um pré-julgamento de tudo que aconteceu naquele exato momento, porque a partir daí, essas estratégias eficazes, como a questão da escuta ativa, a questão de não ter o julgamento, e também o respeito ao tempo, à vítima, porque assim não é de imediato que ela vai colocar tudo o que aconteceu. Então, tudo isso aí, são estratégias que têm que ser adotadas para poder ter aquele vínculo de confiança. Eu coloco assim, que a Secretaria de Assistência Social, a maioria lá são mulheres. Então, são mulheres. Tem os homens que são motoristas, tem outros serviços, outras funções. Eu sou um assistente social, então a maioria na minha área, as assistentes sociais, sempre nas reuniões, nas conferências, falam as assistentes sociais. Mas eu, como homem, como assistente social, a gente tem que prevalecer a questão do respeito com as profissionais, mediante o trabalho no dia a dia. Então, é uma responsabilidade muito grande. E na outra estratégia, a questão dos encaminhamentos para os serviços especializados. Entendeu? Tem coisas que é competência sua e tem coisas que não é competência sua. Então, você tem que encaminhar, não pode ficar ali somente na escuta. E outra coisa importante também é a questão do sigilo das informações. Sim. Porque ali ela está lhe repassando, lhe passando as informações importantíssimas que você tem que ter o seu sigilo. É uma das questões da ética profissional para poder o processo andar com segurança. A semana passada eu tive aqui comigo a doutora Jaine Lira, que falou justamente sobre isso, essa questão não só do sigilo, mas dessa equipe multiprofissional, a importância de se ter, justamente para a gente não revitimizar a vítima, né? O tempo todo ela vai estar contando para mim, conta para você, conta para outro. Cada vez que ela conta isso, ela revive, né, toda a situação. Então, isso causa uma dor, causa um sofrimento. Então, a gente conversou muito sobre isso. Eu acho que isso que você falou vem muito ao encontro do que ela falou sobre montar uma equipe multiprofissional que faça esse acolhimento único, né? Que chega ali, ela conta e pronto, todo mundo entendeu, ela não precisa ficar repetindo. Verdade. Imagine assim, ela ter que ir agora, graças a Deus, nós temos uma delegacia, a DEAN, em Itaituba, nós temos especializada da mulher, porque anteriormente a isso, tinha que fazer o BO com o delegado, aonde eram somente homens, ela não se sentia à vontade para poder relatar tudo o que aconteceu, porque depende da situação, depende do que, às vezes, não é somente a agressão física, tem... Sim, às vezes é uma violência sexual, né? Violência sexual, aí imagine ela se abrir, contar tudo para um delegado, e agora nós temos uma delegada. Então, várias vezes contando aquele fato ali, mexe com os sentimentos da mulher. São várias vezes revivendo a agressão. Exatamente. E aí chega um ponto que ela pode se travar e ali não conseguir aquelas informações essenciais para poder continuar todo o processo de investigação. Sim. Foi bom, inclusive, falar sobre a questão da DEAN, não é? Porque tem mulheres que perguntam para a gente, professora, por onde começar, não é? Então, se você está sendo vítima de violência e você aconteceu naquele momento, vai diretamente na Delegacia da Mulher, registra o seu BO, não é? Se você estiver lesionada e precisa de saúde, vai direto para a saúde e depois, até porque a Secretaria de Assistência e o órgão que assiste a mulher através da assistência, ele não tem poder de polícia, né? Tem poder de acolhimento, de ajuda, como já foi falado. Então, a gente, depois que ela vai na DEAN, que a DEAN faz o seu registro, seu BO, e ela manda para o juiz
se tiver que ser feita medida protetiva, mais urgente possível, deve ser feito. E aí que passa o trabalho da Maria da Penha, acompanhar essa mulher, e a gente está assim, graças a Deus, até porque Itaituba, a gente não está tendo feminicídio acho que tem uns 3 anos, né, que depois que a gente começou a Maria da Penha, ele passou, foi dado mais essa assistência à mulher em medidas protetivas, apesar de muitas vezes ela desistir dessa medida, né, e também o próprio homem não respeitar, mas eles estão ali em cima. Inclusive, a secretária acompanha esse trabalho também, que eles não dão, a Maria da Penha não assiste só a segurança da mulher, ela também vai de questionar a questão socioeconômica dessa mulher, né? E isso é muito importante, porque, às vezes, o braço das sendas não chega nesses lugares, a gente não sabe onde brota essa violência, porque se a gente soubesse, a gente ia lá com antecedência, mas ninguém sabe. Então, vai primeiro na DEAN, registra o seu boletim de ocorrência, depois, se for preciso ir para a saúde, com lesões, você vai direto para a saúde, vamos para a justiça, e, no final, é esse apoio que o Chico falou. A gente precisa ter um grupo, né, interdisciplinar para trabalhar essa segurança da mulher, principalmente a psicológica, porque ela fica totalmente abalada. Quantas mulheres a gente recebeu chorando lá quando começa. E aí, se ela vai passar tudo isso para outra pessoa, para tudo, e a gente não tentar ajudar ali, é bastante complicado para ela. E você que, graças a Deus, nunca passou por vários tipos de violência desse jeito, você fica até sem acreditar. Mas isso acontece mesmo com as mulheres, meu Deus? Tu fica pensando contigo, né? Será? Por que isso acontece? Teve uma reunião numa instituição aí, esses dias até, onde eu fui para falar sobre... porque eu nunca cometi uma violência contra minha mulher. Aí já vai balançando o dedo assim. Então, a gente já sabe, só isso aí já é um tipo de violência. E eles pensam que é só bater, não é que é violência. Não é. São vários tipos de violência. Tipos, né? No mínimo 5 assim, cruciais, né? E o psicológico, como a gente diz, dá um tapa, some o rosto, tudo, mas o psicológico fica ali na sua cabeça para a vida inteira. E você fica se questionando. As marcas ficam. As marcas ficam, e você cria aquele trauma em você que, muitas vezes, para tirar é muito difícil. Só um trabalho profissional muito importante. Só complementando aqui a questão da delegacia DEAN, o ano passado, fazendo um trabalho da Sendas, como visita nas escolas, palestras, roda de conversa, com as adolescentes. Aí eu fiz a pergunta para elas: vocês têm conhecimento que aqui em Itaituba tem uma delegacia especializada para mulher? Eu disse, não. Eu disse assim, foi aqui na escola Jacob. Eu sei, é bem próximo de vocês. É bem próximo aqui de vocês, na primeira rua aqui do bairro da Floresta. Acho que muita gente não tem esse conhecimento. Não tem o conhecimento de onde é o endereço da delegacia especializada para mulher, viu? Porque às vezes o 180... eu não vou ligar para o 180, não tem um telefone, não tem um meio de comunicação, mas às vezes não sabem onde é o endereço da delegacia. E eu perguntei para as adolescentes, é aqui próximo. E nós temos no nosso município uma delegacia especializada para vocês. A gente vai falar disso mais à frente, eu vou chamar um rápido intervalo comercial e você fica com a gente. Participe por meio do 939-8114-6961. A sua pergunta, a sua mensagem é muito importante para a gente. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com Ser Pleno, com Rosane Fonseca. Vamos aqui continuar o nosso bate-papo aqui. Eles vão deixar algumas mensagens para vocês sobre onde buscar ajuda, né? O Chico quer deixar uma mensagem para os homens, a Antonieta quer deixar uma mensagem para as mulheres. E logo após o segundo bloco, a gente já vai falar um pouquinho sobre as ações na qual eu faço parte como psicóloga da equipe volante das Sendas, e das ações que a gente vem fazendo. Eu quero apresentar para vocês um pouquinho do nosso trabalho, para vocês terem ideia de como é chegar nessas comunidades que a gente fala tanto aqui, das distâncias, né, dos locais, como é o acesso para chegar, para levar os serviços da assistência social a essas comunidades.
Chico, vamos pensar aqui numa mensagem que a gente pode deixar para os homens, os telespectadores de um modo geral, mas especialmente para os homens, né? Você como homem, que mensagem você gostaria de dar para esses homens quando você fala em violência doméstica, em respeito, né, em valorização, em companheirismo, né, quando a gente se junta, né, quando a gente se resolve estar com alguém, uma das coisas que a gente tem que ter é o cuidado, o respeito, a atenção, o carinho. E o que é que você, como homem, pode mandar uma mensagem para esses homens que pensam ou que já fizeram, que já cometeram algum tipo de violência ou já presenciaram algum tipo de violência doméstica? Então, o recado, a mensagem especial para os homens, eu como homem que há muito tempo eu como assistente social, desde o meu período de estágio, fazendo as visitas nas famílias, constatando essa questão da violência contra a mulher e fazendo todo aquele trabalho de conscientização, você que é homem, que já fez alguma violência contra uma mulher ou não fez, eu acho que o importante é o conhecimento. Você conhecer, não só ouvir falar o que é Maria da Penha, Lei Maria da Penha, mas é conhecer e pesquisar. Você tem uma arma importante próximo de você, que é um celular, que você pode fazer a pesquisa, entendeu? Porque tudo na vida você tem os seus deveres, tem os seus direitos e deveres. Então, como no passado não tinha a Lei Maria da Penha, que era muito aberta assim para qualquer tipo de violência, o homem fazia, não acontecia nada com ele. Quero dar um recado a você que agora você é sabedor disso, que a lei é severa. Bateu ou algum tipo de violência contra a mulher, dependendo da avaliação de todo a investigação, você vai ter que responder pelo crime. Simples, é crime, entendeu? Então, você, homem, que está aí ouvindo agora, está ligado no programa, que pense bem antes de bater numa mulher, antes de tocar. Faça o contrário. Estenda uma flor, faça um carinho, contribua em casa, como eu faço, que eu contribuo em casa, limpando, ajudando a minha companheira, entendeu? Dividindo as tarefas, tanto no trabalho, por mais que você trabalhe, mas ela não trabalha, ela fica em casa, mas que chegue e ajude, não fique chegando estrovando ela, querendo a comida no prato. As coisas têm que ser compartilhadas. Se você casou, você tem que ser compartilhado, tem que compartilhar tudo, até as tarefas também, tá bom? Não é só a mulher compartilhar o amor, tá lá preparado para você. Não é assim não. Você tem que compartilhar tudo, as tarefas, os deveres, porque assim você vai receber em casa uma mulher carinhosa, atenciosa com você. Você tem que fazer a sua parte. Agora, se você não fizer a sua parte, meu amigo, se você for para agressão, aí, entendeu? Tá aí a Lei Maria da Penha. Faça uma pesquisa aí, Lei Maria da Penha. Pesquisa aí no seu celular, no computador, entendeu? E fique ligado, porque a punição é severa. E lembrar, né, Chico, que a gente tem que lembrar que a mulher não é uma propriedade do homem, não, né? Quando você se une a uma mulher, né, você não está adquirindo um bem, né? Você está se unindo a uma pessoa, um ser humano, com sentimentos, com dores, com emoções, né? Então, assim, ela não é sua propriedade. O fato de ter um papel, às vezes, né? Às vezes tem um papel passado lá, uma certidão de casamento, aquilo não te dá direito de achar que ela é sua propriedade e que você pode fazer com ela o que você quiser, né? E uma outra mensagem, Rosane, uma mensagem para as jovens, as adolescentes, porque assim, logo se envolve com uma pessoa de imediato, já quer casar. Opa, para lá. Seguinte, você tem que ver o passado dele. Por onde, o que ele fez, conhecer, né? E logo de imediato, vou sair da casa da minha mãe, vou me juntar com... Porque muitas já fizeram isso, muitos no passado já fizeram isso. Qualquer um comete erros,
Mas a gente está aqui para prevenir, para orientar, para informar. A gente faz parte de uma política pública que a gente está aqui para esse sentido, entendeu? De orientação, né, dona Antonieta? Mas as jovens, as adolescentes, que fique ligada, que conheça mais um pouco o companheiro, estude mais um pouco ele, para não sofrer isso que as outras já sofreram, entendeu? Voltando à questão do meu trabalho como assistente social, pela Secretaria de Assistência Social, nós temos uma atuação, nós temos os CRAs, nós temos uma equipe multidisciplinar, né, que faz o serviço atua na prevenção, no acolhimento, no encaminhamento e na conscientização, no encaminhamento e no acompanhamento dessas vítimas. Né? Porque, assim, ela só denuncia aí, como é que vai ficar? Então, tem todo esse trabalho, a Secretaria de Assistência tem todo esse trabalho junto com a secretária Dona Paula, toda a equipe multidisciplinar para estar dando as orientações para aquelas mulheres que foram vítimas de algum tipo de violência, e elaborar políticas públicas que, através das nossas conferências, a gente reforça isso, as políticas públicas destinadas às mulheres, entendeu? Mas a sociedade de Itaituba e região também tem que fazer o seu papel. Sim. E reforço de novo, por último, os homens também têm que se engajar nessa luta, mas nessa luta de conscientização, como a senhora mesmo colocou, de ver ao lado, olha, tem um problema no vizinho ao lado, está tendo uma briga, a mulher parece que está gritando ali, então denuncie. Aquela história de briga de marido e mulher não se mete a colher, não é bem assim. Não é bem assim, não. Às vezes não a gente tem que meter a colher, a faca, o garfo e mais um monte de coisa aí, né? Constantemente o vizinho do lado lá está uma confusão, eu vou lá, procuro saber o que é, as seguintes orientações. E, olha, né, assim, olha, tudo tem uma penalidade, tem uma lei aí, então vamos lá, entendeu? Então, os CRAs, o Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria, tem esse trabalho, né? Não é somente a questão da denúncia lá na delegacia, mas tem todo esse trabalho de acompanhamento das vítimas, né, dona Antonieta? Obrigada, Chico. Deixa uma mensagem aí para a gente, dona Antonieta, nesse tempo todo que a senhora está à frente disso, já viu tanta coisa, né? Tanta coisa que às vezes parece que é mentira, né? Assim, parece que, gente, não dá para acreditar. E aí a senhora já viu ao vivo e já presenciou várias situações, né? Inclusive, esse nosso trabalho no serviço público, mesmo diretamente com a prefeitura, é desde 2010, quando foi fundada aqui em Itaituba, implantado a Maria do Pará, né? Que foi, né, você conhece esse trabalho, né? Conheceu esse trabalho, nós tínhamos assim 2 assistentes sociais. Eu até comparo vocês com elas, com tanta responsabilidade, tanto compromisso, faz a coisa acontecer mesmo, né? Era a Lourdes e a Rose Carradori, né? 2 pessoas que até hoje a gente não se esquece, trocando mensagens, mas é assim, super legal. Então, desde 2010, fiquei uma administração só que não quis o nosso trabalho, mas a gente continua essa luta como sociedade civil, né, e organizada, e, de repente, a gente vê coisas lá que você não acredita realmente que aquilo aconteça em tipo de violência, que quando a gente está namorando, né, que vai casar, é tanto amor, e isso acontecia com tantas promessas que aí eu digo, oh, meu Deus, que isso fosse a vida inteira, mas não é. Hoje é uma coisinha bem bonitinha, amanhã já é uma coisa bem feinha, né? E eu até coloquei aqui uma mensagenzinha para as mulheres, quando você pergunta, né, o que a gente pode fazer, né, para que essas mulheres tomem, não tenham medo. Convidá-las, eu escrevi, né, convidá-las a se preocupar em conhecer seus direitos e fazer esses direitos ser respeitados. Mulher itaitubense, você não está sozinha. Há uma rede de atendimento querendo lhe ajudar, né? Então, esse momento assim, ele é muito especial, inclusive porque a gente tem essa preocupação, né, como falou o Chico, de encaminhar as mulheres para o local certo, para onde ela está necessitando daquela atenção, né? E isso a gente vem fazendo, né, através do setor das mulheres ali nas sendas, tá? Nós temos a sala da Coordenadoria Municipal de Política para as Mulheres,
Foi uma sala que era ampla, mas foi dividida para que a gente tivesse um local específico para ali ouvir mulher, né? Só entre nós, como diz o outro, em 4 paredes, né? Preencher a ficha das necessidades dela, né? Que tem que documentar, para o que saiu dali, você tem que encaminhar para algum local que ela que tenha aquele recurso que ela está precisando, né? Então, a gente pede para você não está sozinha. Procure, principalmente, onde estão os seus direitos. Procure conhecer, porque se você, às vezes, não procura, é porque você não tem conhecimento. Mas não assista só televisão, só as novelas. Essa arma que o Chico falou é muito importante hoje. Você coloca qualquer coisa e você já tem o resultado, né? E isso é muito bom para você ter informações, né? E quanto à segurança da mulher, é importante você ter conhecimento, porque a violência ela está campeando, como você disse, no Brasil. Eu assisti uma reportagem ontem, onde ali vai ver que é só em São Paulo, 4 feminicídios por dia, porque o jornal era de São Paulo. Agora vai ver a nível de Brasil e fora aqueles que não denunciam, sim, né? Então, a gente pede, tenha seus conhecimentos, seja uma Maria da Penha, né? Para sair por aí divulgando, gritando, porque o Agosto Lilás é só um momento especial que a gente tira para levar esses assuntos mais a fundo. Mas é o dia a dia, como você falou no início, que vai fazer com que a gente, educando nossos filhos, orientando, dizendo que é necessário que a mulher seja respeitada, isso é muito importante. E eu sempre falo, né, que a gente, nas nossas palestras, nunca aconselhamos mulheres a separar do marido, largar. Nossa luta é pela união, pela harmonia entre homens e mulheres, já que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? O tema da campanha esse ano é justamente isso, né? Não deixe chegar ao fim da linha, né? Denuncie, ligue 180, né? Não se esqueça, mulher, você não é culpada, tá? Você não precisa acreditar naquilo que você ouve do seu companheiro como 100% verdade. Você é capaz de discernir, você é capaz de compreender o seu papel nessa relação, nesse momento. Então, a gente precisa que vocês entendam, né, qual que é o papel de vocês, qual que é a importância de conhecer os direitos. Então, tem muita gente, como o Chico falou, que não conhecia, que não sabia que existia a DEAN, que é a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, aqui em Itaituba, que é uma delegacia que acolhe, que escuta, para você ser escutada por mulheres sobre o que aconteceu, para você se sentir um pouco mais à vontade. Nós temos os CRAS, que estão ali para receber vocês. Nós temos o CREAS, que também é uma parceria, né, porque já chegou no momento. E temos a conselheira aqui, a nossa presidente do conselho. Então, assim, não se cale, não deixe chegar no fim da linha, não. A gente está aqui para vocês, a gente está aqui por vocês, e a gente quer fazer a diferença na vida de vocês também, no sentido de trazer mais qualidade de vida, mais amor próprio e mais tranquilidade dentro do seu lar. Esse foi o primeiro bloco do Ser Pleno com Rosane Fonseca. Dona Antonieta, uma honra, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações, sempre muito lindas, sempre muito cheias de conteúdo, de histórias, né? Parabéns, obrigada pelo trabalho que vem fazendo dentro de Itaituba há tanto tempo. Eu que estou aqui recém-chegada, dia 12 agora eu faço 1 ano de Itaituba, já me sinto quase uma itaitubense. Seja bem-vinda. Eu me integrei, graças a Deus, fui muito bem acolhida por essa cidade e sinto muita alegria de estar aqui e fazendo o trabalho que eu faço hoje, junto com minhas colegas que já vão estar sentadas aqui comigo, uma delas, né, porque são várias, junto com a secretária que confia no meu trabalho, que me ajuda, que me solicita. Então, é muito importante para mim. Chico, foi uma honra tê-lo aqui também como assistente social, mas como homem, sabe? Como representante dessa classe, que infelizmente alguns ainda acreditam que a mulher é um objeto, né? E não é, né? Ela é um ser humano
Pense se fosse a sua mãe, né, a sua irmã estivesse passando por essa situação. Então, eu quero muito, muito mesmo agradecer vocês pela presença. Quero contar com vocês em outros momentos que a gente puder, tá? Mas, de verdade, foi um prazer estar com vocês aqui. Tá bem? Prazer nosso. Obrigada. Vou chamar mais um intervalo comercial rapidinho. É o tempinho de vocês ir lá, fazer um xixi, tomar um café e voltar, porque nós vamos ter, no segundo bloco, nós teremos o SUAS em ação. Estamos de volta com o Ser Pleno, com Rosane Fonseca, e agora, junto aqui comigo, no nosso segundo bloco, quero agradecer a presença da assistente social Josiane Amorim, minha colega de trabalho, minha colega de aventuras no meio desse rincão das regiões de Itaituba, né? A minha secretária de assistência social, dona Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar esse desafio, esse convite de estar aqui comigo hoje, falando um pouquinho sobre o SUAS e os seus desafios na região de Itaituba. Então, eu vou começar a pergunta pedindo para se apresentar, para dar um oi para os nossos telespectadores, para o pessoal que está nos acompanhando no YouTube, no nosso WhatsApp. Eu vou deixar mais uma vez o número do nosso WhatsApp, 939-8114-6961. Está aí na tela, ó. Aqui, ó, bem baixinho aqui, ó. Pronto. Quero só que vocês entrem em contato, mandem suas mensagens, colaboração, perguntas, para que a gente possa interagir um pouquinho aqui com vocês, tá? Josi, bem-vinda. Eu que agradeço, né, o convite e parabéns, né, por esse espaço. Acho que comunicação e informação é uma ferramenta primordial, né? E a gente consegue alcançar várias pessoas, né, nesse país, né? Nesse país Itaituba, dimensão territorial gigantesca, né? Você conheceu de perto agora, você conhece, na verdade, mas você vivenciou agora, recentemente, essa aventura, né? Pelo SUAS aí, né? Então, você faz parte dessa equipe SUAS e nós estivemos agora, recentemente, vivenciando isso. Então, parabéns, né, por esse espaço e nos convidar, né, secretária, para que a gente possa estar socializando, também, e compartilhando as experiências, né? Acho que é importante a gente compartilhar a experiência daquilo que a gente vive no cotidiano do nosso trabalho profissional. Secretária. Bom dia, Rosane. Muito obrigada pelo convite. Né? É uma honra. Para mim é um desafio maior, porque eu sou muito tímida. Então é um desafio em dobro. Muito feliz, né? Gosto muito do seu profissionalismo como psicóloga, como pessoa. Então é um prazer estar aqui com você. Obrigada. A gente vai começar, antes de começar a falar com vocês, eu vou pedir para soltar um vídeo para vocês terem uma noção breve do que foi a nossa semana, essa semana especial. A gente tem várias ações acontecendo, mas essa em especial eu queria trazer para a comunidade itaitubense, para a região de Itaituba, o que é o SUAS? O que nós, da equipe volante, fazemos quando a gente sai aqui de Itaituba para visitar uma comunidade ribeirinha, uma quilombola, um indígena, uma garimpeira? O que a gente faz? Como é que a gente chega? Né? Como é que se dá isso? Então, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Podia soltar o vídeo para mim, por favor?
Justamente nós saímos agora no dia 4, às 5h30 da manhã, nós saímos, chegamos, era 5 horas nas sendas, e nós saímos uma equipe gigante, né, para levar os serviços do SUAS até a comunidade Montanha e Mangabal. Onde fica Montanha e Mangabal? Tem gente aqui de Itaituba que acha que não sabe onde fica. Fica depois dos 180, mais 30 quilômetros para frente. E aí eu vou apresentar, esse é só um resuminho do local onde nós chegamos. É um local de difícil acesso, né? A gente não tem como chegar a não ser ou de voadeira ou de carro que aguente uma estrada, porque a estrada é muito difícil, o acesso é muito difícil, mas nós chegamos. Isso aí é o início dos nossos trabalhos lá. E já vocês vão ver como é que foi para a gente chegar lá. Mas é isso. Josi, acho que não sei se todo mundo sabe o que é SUAS. E eu queria começar com você perguntando o que é SUAS. Que bom, esse vídeo já até responde, né? O SUAS é isso, levar serviços, levar programas, né? Levar essa equipe até realmente a quem necessita, né? Aí nós tivemos uma equipe que foi composta aí por entrevistadores, né, psicóloga, assistente social. Nós tivemos a equipe também da Defensoria Pública levando serviços e programas. Então, o que é o SUAS? O SUAS é um sistema único, né, de assistência social, ele é um sistema descentralizado, ele não é contributivo, é uma política pública, porque ele surgiu com a necessidade de organizar a assistência social. Então, ele veio com esse objetivo de organizar a política pública de assistência social para que desse um maior direcionamento para os municípios e estados para a sua oferta. Então, ele leva proteção social para essas famílias através desses programas, desses serviços, como foi feito. Nós estivemos lá com a oferta de CAD único, de inscrição cadastral, de atualização cadastral, com a emissão da carteira da pessoa idosa, que nós tivemos várias pessoas idosas lá felizes, né, com as suas emissões naquele momento. Vai mostrar o depoimento dela. Nós tivemos também IDJovem, que também é um documento da juventude, de pessoas de 15 a 29 anos, que pode entrar no site, né, da carteira e pode acessar. Nós tivemos também agendamento de segunda via de RG, do Registro Civil. Fizemos isso também, tivemos bastante demandas referentes à RG, que é essencial para você ter acesso às políticas públicas. Nós tivemos também orientações sobre o BPC, nós tivemos também atendimento também particularizado, social. Então, assim, né, orientações de retificação de registro civil pela profissional que esteve lá conosco da Defensoria Pública e outras orientações ali naquele momento que nós fizemos. Então, assim, vários serviços foram levados para essas famílias. Então, o SUAS tem esse papel, levar proteção social a quem realmente precisa. E eu vou falar com a secretária agora. Como é que foi, secretária, receber, ir até a comunidade, ver a comunidade carente desses serviços, necessitada desses serviços, e ouvir, porque nós vamos ver também um pedacinho desse agradecimento do presidente da comunidade, né, em que ele diz que nunca tinha acontecido uma visita dessa na comunidade, e muito menos de uma primeira-dama estar lá presente. Como é que foi receber isso, essa informação? Como é que a senhora se sentiu sendo pioneira, né, de repente, nesse trabalho? Dona Rosângela, me senti muito feliz, muito honrada, na verdade, né? Eu acho que a melhor forma de se conhecer é indo, né? Então, eu tive essa curiosidade, essa vontade. É dificultoso, sim, né? Mas a gente olha por um outro ângulo, né? Quem gosta de aventura vai para se divertir na estrada daqui para lá, né? Mas, olhando pelo lado social, eu senti vontade de ir para conhecer, né? Como é que eu vou pedir lutar por alguma situação se eu não conhecer teoricamente? Né? Então, eu senti essa vontade. É importante conhecer, né, a localidade, o local, uma comunidade bonita, né, pessoas
maravilhosas, né, gentis, né, acolhedoras. Então, é a nossa sociedade, né? Então, o SUAS, né, assistência social, tem um serviço muito bom. Tem dificuldades, mas é um serviço muito, muito bonito, né? É uma palavra que eu aprendi esse ano, equidade. Eu sabia o que era. Então, a gente procura tentar entender como atender cada cidadão, cada pessoa que necessita do serviço da assistência social, né? Atender como realmente ele precisa, como a comunidade, o que a comunidade está precisando. Então, fomos, né, ouvi-los, né? A necessidade é de tudo, principalmente saúde, né? Mas a gente não está na assistência de saúde, mas a gente leva para a Secretaria de Saúde, né? Então, a gente vai ouvi-los, fazer um relatório e enviar cada uma a sua demanda, seu destino, né? O que está ao nosso alcance da assistência social, a gente já vai com a equipe pronta, né? Que está ali com todo o carinho, que a gente vê quando a pessoa quer ir, quer ajudar, quer informar. Às vezes é uma falta de informação, né? Eles precisam, né? E resolve rapidinho. Então, eu achei muito, muito bom, muito gratificante e um desafio que vai vir mais, né? Outros. Sim. E vamos estar aqui, né? Missão dada tem que ser missão cumprida. Então, estamos aqui para isso. Eu vou... Você viu que vocês ouviram aí a secretária dizendo, a Josiane dizendo, né, dos desafios, que é uma aventura, né, a chegada lá realmente é uma aventura. Eu vou pedir para soltar o segundo vídeo, só para vocês terem uma noção como foi para chegar até lá. Isso é o mínimo que a gente conseguiu registrar, porque também não dá para gravar. Eu peço desculpa já, porque a gente fez o registro na vertical, eu esqueci que a gente tem que fazer na horizontal, por isso está ficando esse quadradinho aí no meio. Mas os próximos vídeos serão na horizontal, vai ficar bem bonitinho para vocês. Mas vai dar para vocês verem a nossa aventura para chegar em Montanha, em Mangabal. Na segunda-feira, a nossa ida, saímos às 5h30 da manhã. Olha aí, viu? Deu para ver um pouquinho? Vale a pena, né, gente? No final das contas, a gente faz esse trajeto todo de carro, a gente passa, não foram 5 horas, né, mais ou menos de viagem que a gente teve, mas quando a gente chega e vê essa paisagem, dá um acalento no coração e vê as pessoas com aquela ansiedade, né, saber pensar que estão ali por eles, né, para atender às suas necessidades, né? Isso é muito gratificante. Eu falo por mim, porque eu estou nesse serviço desde março, né? E eu já fiz várias outras viagens, e cada viagem é um desafio, cada viagem é uma descoberta, cada viagem é um encontro de pessoas diferentes, né? Josi, pensando... vou fazer mais ou menos a mesma pergunta que eu fiz para o Chico da Floresta em relação à questão da estratégia, né? Como que o SUAS tem adaptado suas estratégias para atender às especificidades das comunidades garimpeiras, que muitas vezes vivem em contextos de vulnerabilidade extrema? Sim, a gente tem feito um planejamento de pensar justamente nessas estratégias, como chegar até nesses locais de difícil acesso, né? Como é que a gente vai conseguir? A gente tem que utilizar todas as nossas ferramentas possíveis, né? Por exemplo, agora com essa ação, nós articulamos com a FUNAI, enviamos também para que eles pudessem ser nossos parceiros, também com a saúde indígena. Foi primordial também, que foi inclusive uma solicitação da própria comunidade, da associação. Então, foi também esse retorno, essa articulação com eles, nessa chegada, nessa estrutura também. Então, são estratégias que a gente teve que fazer.
pensar. A saúde, a educação foi essencial também, né, secretária, para a nossa ida também. Então, assim, a assistência ela não é uma política que ela é feita sozinha. Ela precisa de braços, de parceiros. Então, a gente teve que recorrer a todas as estratégias para que a gente pudesse estar, de fato, executando essa ação. Então, a gente precisa pensar nessas estratégias quando for fazer as outras ações. E até repensar também, fazer as avaliações do que foi a anterior, para a gente pensar melhor na próxima que virá. Então, porque assim, a gente planeja algo, só que no decorrer do caminho, outras situações ocorrem e muda todo aquilo que foi planejado. Então, assim, a gente sai com planejamento, mas quando a gente volta com outras situações que ocorreram que não estavam no script. Não estavam. Né? Então, ocorrem outras situações ali no decorrer do trabalho, e como foram vários dias, então a gente se depara com outras situações que fogem, né, daquilo que foi planejado. Mas a gente sai, sim, com o caminho ali organizado e vai adequando, ajustando e pensando nessas estratégias possíveis. Então, a gente precisa, né, colocar no nosso planejamento e pensar bem como vai ser as outras ações, né, e justamente as estratégias, né, que a gente precisa ajustar. Exatamente. E porque eventualidades acontecem, sim, né? sim. A gente está com seres humanos, a gente está na natureza, né? Então eventualidades acontecem e que a gente precisa, de fato, pensar em como agir diante de uma necessidade ou outra. Mas foi uma ação que eu participei, que foi lindamente, e a gente percebe que nessa comunidade especificamente, a gente teve uma comunidade indígena, né? Povos indígenas. Tivemos duas etnias, a Piacá e Munduruku, né? Mas nós tivemos também extrativista. Dentro do grupo populacional que o próprio Ministério estabelece para a gente, que a gente tem que fazer a busca ativa desses grupos, nós alcançamos. Sim. Né? Nós atendemos mulheres negras, idosas, extrativista, né, que também atua ali naquela região, os indígenas, né, de duas etnias também. Então, assim, a gente alcançou o que o PROCAD, que é o programa que veio, que o município fez o aceite, né, de que a gente precisa fazer a busca ativa dessas populações. E nós, né, secretária, está aqui até parabenizar também por ela, que a gente sentou e já vem conversando já há algum tempo sobre essa ação, fechamos e fomos. Então, a gente já atende já o que o próprio Ministério estabelece para os municípios. Olha, vocês precisam fazer a busca ativa e incluir no cadastro único quem está fora. E lá nós estivemos com várias famílias que não estavam no cadastro único e passaram a estar no cadastro único. Então, é primordial porque o Ministério consegue enxergar essa população que estava fora desse cadastro. Então, é mais uma informação que a gente consegue ter até para a formulação de outras políticas públicas. Porque o CadÚnico hoje ele é a base, né, de dados, é essencial para a formulação de outras políticas públicas. Então, a gente atualizou informações, a gente fez novos cadastros, e isso é importante para o município. Sim. Secretária, a senhora está há 8 meses à frente da secretaria, né? Fala um pouquinho para mim sobre esse desafio aí de sair de uma... A senhora disse que trabalhava com empresa, nunca tinha trabalhado em serviço público, trabalhava com empresa privada. Como é que foi chegar e conhecer essa realidade e tentar ajustar as necessidades dentro do que o orçamento da secretaria prevê, tem, né? Como é que está sendo isso para a senhora como experiência como secretária da assistência? Uma experiência muito boa, desafiadora, né? O Nicodemos, que é o prefeito atual, ele sempre foi comerciante, né? E fazendeiro, vamos dizer assim, né? Criador de gado. E esse era o serviço nosso, né? Então, com o tempo, eu fiquei com experiência da empresa, né? Dele, gerenciar ali com uma equipe boa também. E ele entrou como vereador, aí ele já está nesse pleito eleitoral dele de 12 anos, né? Já na política. Aí foi a época que eu me retirei, né? Que ele se retirou da empresa e está realmente focado na política, né? Nas campanhas dele. E eu decidi ficar em casa,
né? Sou dona de casa. Então, essa experiência foi uma mudança muito grande, né? Um desafio muito grande, né? Dona de casa ali trabalhando e já lidar com quase 300 servidores, né? Um desafio muito grande, mas muito bom. A equipe é muito boa, a equipe Sendas, uma equipe maravilhosa, gosta do que faz, gosta, tem ali uma ação, eles vão, né? A gente comunica direitinho, e eles vão, e eu vejo que é uma equipe que gosta do que faz, né? Nossos assistentes, né? As psicólogas, né? As pedagogas, assistente administrativa, CAD único. Só pegando um ganchinho aqui da Josi, o sucesso do CAD único é através dos CRAs, né? O sucesso do CAD único, que é o Bolsa Família, né? Então, é um braço muito forte para esse programa. Então o que eu quero dizer com isso? Que são vários braços da assistência social, né? Que a gente tinha um mito que era só, eu quero uma cesta básica, vai lá na assistência. E não é, né? Então, tem vários braços, várias formas de ajudar, de colaborar com a nossa sociedade. Então, é um desafio bom, um desafio muito bom. Eu sempre procuro olhar para o lado bom, né? Tem algumas coisinhas, mas aí a gente vai ouvindo, né? Que eu gosto muito de ouvir para analisar e depois tomar uma decisão. Então, assim, a gente vai indo. Se Deus quiser, vai dar certo, né? E estamos aqui para, que nem eu sempre falo, o soldado tem que estar pronto para a batalha. Então, a gente está aqui indo em frente. E os soldados estão prontos. A gente vem aí numa luta, né? Graças a Deus, dando tudo muito certo, entendendo de fato o que precisa. Eu vou para um rápido intervalo comercial e a gente volta, rapidinho. Eu vou, mas eu volto. De volta com o Ser Pleno, com Rosane Fonseca. Vamos caminhando para o nosso último bloco aqui, né? Mas antes da gente dar continuidade aqui à entrevista, às perguntas, eu quero que vocês soltem, por gentileza, o vídeo dos nossos colaboradores, né? Da equipe que esteve à frente dessa ação em Montanha e Mangabal. Micaele, Euzinha, Rosane, a Valessa, da Defensoria, e a nossa Silmara. Essa é a equipe que esteve à frente nesse momento, nesse nosso encontro, lá em Montanha e Mangabal, levando os serviços do SUAS, CAD único, Defensoria, atendimento psicossocial, ID jovem, né? Tinha até uma usuária lá que nem sabia que ela tinha direito ao ID jovem, aí ela fez o cadastro único e já vai fazer a carteirinha. Quer dizer, são serviços que são ofertados para a comunidade, mas que infelizmente nem todo mundo tem acesso, né? E como pensando nisso, Josi, qual que é o papel que o CREAS, que o CRAS tem nessa articulação, nessa proposta de levar o SUAS onde as pessoas precisam? A política de assistência social, né, ela tem, podemos dizer assim, que ela tem vários níveis de proteções. Né? Nós temos os CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, nós temos o CRES, que é o Centro de Referência Especializado, e nós temos também os serviços de acolhimento. E, nesse caso específico, para as áreas mais distantes, a gente já requer uma equipe complementar, que é a equipe PAIF, né, que atua ali dentro de um CRAS referenciado. E é primordial, porque a equipe do CRAS ela não tem como ela sair da sua base, né, para ir para essas áreas. Então, a equipe volante ela é essencial para estar juntamente com outros trabalhadores para que possam levar esses serviços. Então, e dentro dessas ações que a equipe volante, juntamente com outros trabalhadores, no caso do CAD único, que faz essa inserção de dados, de informações, é primordial para trazer demandas, né, naquela acolhida, porque ali naquele momento a gente identifica que são situações que não é da básica e já encaminha para o CREAS,
Então, fazer esse trabalho de articulação de CRAS e CREAS, levantando demandas, e a gente pode estar encaminhando para outros serviços da rede socioassistencial. Então, essa articulação ocorre nesse sentido, que o CRAS vai até essas áreas, principalmente, e chega. E aí, a equipe CREAS também, nós temos uma saída muito grande da equipe multiprofissional para as áreas também, garimpeiras, região aí de áreas, que faz o trabalho do atendimento, do acompanhamento de várias famílias. Nós temos semanalmente aí a equipe do CREAS saindo para fazer o trabalho de atendimento de famílias que, por situações de negligência, abandono, de algum tipo de violação, essas pessoas são atendidas por esses profissionais que saem até essas regiões. Então, é primordial, né, essa articulação, né, essa referência e contra-referência que a gente fala, né, referenciar, identificou, referencia para o CREAS, que o CREAS é responsável por esse atendimento de pessoas que sofreram alguma ameaça ou sofreram a violência em si. Né? Então, é primordial, sim, essa articulação das duas unidades, né? Tanto da básica como da especial. Antes de eu passar para a secretária, eu queria perguntar pedir para você fazer uma diferença entre o que é o CRAS e o que é o CREAS, para que as pessoas, porque muitas das vezes ainda confundem, e às vezes confundem até com CAPS, né? CAPS é da saúde, né? O Centro de Atendimento Psicossocial. É muita sigla. São muitas siglas parecidas, né? Então, o CAPS é da saúde, o CRAS e o CREAS é da assistência. Então, eu queria que você fizesse uma diferenciação aí para as pessoas terem um pouco mais de conhecimento. De forma prática, por exemplo, quando uma criança ou uma adolescente vive uma situação, digamos, de um abuso sexual, de um estupro, de alguma violência, porque assim, a gente fala de direitos, digamos, em relação da criança. Todos os direitos estão ali que devem ser assegurados e que devem ser preservados. Quando alguém viola, quando alguém agride, quando alguém retira esse direito, essa criança ela passa a ser atendida não mais no CRAS, mas passa a ser atendida no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E lá a equipe vai fazer esse atendimento dessa criança que sofreu essa violência, que sofreu essa violação de direito. A criança e a adolescente, eles permanecem nesse ambiente familiar. O vínculo não foi rompido, né? Só sofreu aquela violência. Né? Aí é atendido por essa equipe. A mulher, por exemplo, que sofreu a violência, ela é atendida lá no CREAS, por essa equipe multiprofissional, porque ela sofreu uma violência. Todos os casos de ameaça e violação de direito são atendidos pelo Centro de Referência Especializado CREAS, que é uma unidade da assistência social. Tá? Diferente disso, nós temos CRAS, né, que é um trabalho mais voltado para o quê? Para a prevenção de violação, para que justamente não acontecesse um caso desse. Sim. Só que, assim, no território de Itaituba, pela nossa dimensão territorial, a gente, infelizmente, não consegue dar conta de toda uma população aí que é vulnerável a todos os riscos, né, e vulnerabilidades. Então, a gente faz esse trabalho de campanha, de orientações, palestras educativas, né, para essas famílias, orientações, encaminhamentos a programas sociais, a documentações. Né? Então, são trabalhos para essas famílias que estão vulneráveis e para a inclusão no mercado de trabalho, né, para que ela possa sair, inclusive, dessa situação. Então, a gente faz um trabalho preventivo, né, com essas famílias que estão ali no CRAS, que chegam até o CRAS. Se ocorreu alguma violação, já é o CREAS que assume essa atribuição de atender, né? Mas sempre tendo esse diálogo com as duas unidades. Isso é importante, essa diferenciação, porque até para as pessoas entenderem onde é que ela busca esse serviço, né? Onde que ela pode buscar o serviço. Secretária, como é que é para a senhora enfrentar, né, tentar atender todas as necessidades das comunidades? São comunidades muito diferentes, né? São comunidades, uma comunidade, a gente tem a barreira cultural, né? A gente tem, às vezes, barreira linguística, né? Como é que é isso, assim? Como é que a assistência, a secretaria tenta, né, trabalhar essa questão de chegar mesmo junto tentando vencer essas barreiras, que a gente tem outras barreiras que a gente vence, né? Mas tem a barreira cultural, barreira linguística, né?
que faz parte da nossa história aqui, da nossa realidade enquanto município e território de Itaituba. Doutora, nossa primeira comunicação é com o presidente, né? Presidente da comunidade, né? Depois, que nem vai ter ação agora, região garimpeira, né? Mês que vem, uns 15 dias, a equipe vai estar na região. Então, a gente sempre se comunica com o presidente, né? Lá do garimpo Cripurizão, né? Cripurizinho. Sempre a comunicação primeiro, presidente, né? Das comunidades. Depois, como esse planejamento, né, já foi pedido o apoio da FUNAI, né, questão linguística, um tradutor pedindo para levar, né, ir conosco ou indicar alguém da comunidade, no caso indígena, o tradutor, né? E as outras regiões garimpeiras é o pessoal da comunidade mesmo, né? E a gente vai vendo no planejamento, né? Tem que estar tudo ali no plano. E ainda falta alguma coisa, mesmo no plano falta alguma coisa, mas a gente tenta sanar. Com essa experiência de Montanha Mangabal, já tem algumas metodologias que já vão ser mudadas para o próximo programação. Sim. Então, a gente vai vendo com cada situação, né? Vendo ali o apoio, né? Então, são desafios para a equipe experiente, já é um desafio que eles vão vivendo isso a cada ano, a cada campanha, ação que eles fazem. Para mim é novo, né? Mas sempre tem uns eventos novos, né, Josi? Para ação. Mas a gente vai sanando, correndo atrás, buscando. Sempre busco o apoio da Josiane, né, referente à assistência social. Sempre também pergunto ali a Ilamar. Questão de logística, sempre eu procuro a Luzimar, né, para ver essa questão logística, compra de várias coisas. Então, como diretoria de recursos, né, ela é bastante questionada, perguntada, dando opinião ali de gasto, né. E a gente vai enfrentando aí os desafios novos que aparecem, né, estamos aqui para enfrentá-los. A gente sabe que para chegar nesses lugares, como já dito várias vezes aqui, é difícil. Só tem encontrado parcerias aí de outras secretarias, de órgãos, de empresas, de repente, que estão fazendo esse apoio, essa ajuda? Graças a Deus, Josi, nosso corpo administrativo, né, dos nossos secretários, eles são bem ombro a ombro, né? A gente tem apoio, mas com veículos, né, que é o transporte que a gente precisa muito na assistência social, que é o veículo traçado, né? Então, a gente tem a colaboração do secretário Bruno Rolim, né, com os carros da SEMA, e o apoio muito grande também da Secretaria de Educação, né? Já faz parte da nossa rede, né? Então, eles sempre estão ali dando um apoio logístico, né, de transporte, né, motorista, combustível. Então, eles são bem ombro a ombro nessa parte aí de transporte. Um apoio muito grande. Vamos ver mais um videozinho? Agora acho que são os vídeos de agradecimento da nossa ação lá em Montanha Mangabal. Vamos ver um pouquinho desses vídeos, lembrando que todos esses vídeos, essas imagens foram autorizadas pelos usuários, tá? A gente não está passando nenhuma imagem aqui que não tenha sido autorizada previamente. Então, eles deixaram que fosse veiculado aqui no nosso programa a imagem deles, os agradecimentos. Quero que já agradecer antes do vídeo ao presidente da comunidade, o seu Ageu, que nos acolheu, que nos levou até lá, a dona Eunice, né, lá da casa, que nos acolheu lá, a Rai, que é uma pessoa incrível, que fez todo aquele papel de guia turística ali da região, né, orientando, mostrando um pouco, contando um pouco da realidade ali da comunidade. Cabe ressaltar que é uma comunidade que tem mais de 100 anos naquele lugar que eles foram falar, que eles estavam me contando, que vem de vô para filho, para neto, bisneto, e vai indo, e é uma comunidade que eles se unem, né? É como se fosse uma grande família mesmo ali, né? E a Rai
foi contando para a gente um pouquinho sobre isso, apresentou para a gente um pouquinho das belezas naturais ali. Ela tem um ouvido incrível para sons da natureza, então ela ouviu a hora que o jacaré estava ali na beirinha do rio, a gente conseguiu filmar o jacaré, o olhinho do jacaré, né? E aí ela disse, esse é o filhote, a mãe está lá na frente. Eu falei, menina, como você sabe disso? Ela, pelo movimento da água, pelo barulho da água, ela sabia se ele era pequeno, se ele era grande. E tanto é que depois ela falou, vamos descer na beira do rio ali, você vai ver a mãe lá na ponta. E, de fato, a mãe estava lá na ponta. Porque o olho é bem maior, né, Josi? A gente fez a filmagem, se tivesse como passar, eu acho que não vai dar para ver. Mas é incrível, né? Então, agradecer essas pessoas que estavam ali com a gente, que vieram até nós, que encontraram os serviços, mas que também proporcionaram para a gente uma tranquilidade, né? Estavam ali dispostos, com um cafezinho na hora certa, né? Uma alimentação. Então, assim, a gente tem que também dar crédito para essas pessoas que nos acolhem também, né? A gente sai da nossa casa, mas a gente também encontra conforto na casa deles, né? Tranquilidade e segurança. Solta o vídeo para a gente, por favor. Boa tarde, meu nome é Gil Lobo, sou presidente aqui da Associação das Comunidades Montanha Mangabal, sou indígena TK e nesse momento aqui quero dar minhas palavras de agradecimento ao Poder Público Municipal pela ação realizada no território da comunidade tradicional de Montanha Mangabal, assentamento Montanha Mangabal. É um prazer enorme ter recebido a equipe aqui, a primeira-dama também que se fez presente, ouvindo um pouco das demandas da comunidade. A gente se reuniu, repassamos as demandas da falta de políticas públicas para que sejam sanadas certas decadências relacionadas a isso. Então é uma gratidão muito grande por eles terem vindo aqui também fazer essa ação de cidadania, a qual há mais de ano a gente também estava cobrando. Essa, se eu não estou enganado, é a primeira vez que tem essa ação dentro do território do Montanha Mangabal. Então, muita gratidão e estamos todos satisfeitos com o atendimento, pela recepção ao atender as pessoas aqui do nosso grupo. Só tenho a agradecer ao município de uma forma geral. Muito obrigado. Meu nome é Maria Manuela da Silva, estou tão agradecida de ter minha carteirinha. Agora posso viajar sem pagar nada, né? E agradecido por essa equipe que veio aqui nos ajudar desse apoio dessa comunidade. Eu fico muito agradecida e agradeço por todos nós da comunidade. Amém. É uma graça, né? Ela ficou muito feliz com a carteirinha do idoso, né? Se emocionou até, né? Ela ficou maravilhada, ela ficou maravilhada. Já até ofereceu o cafezinho lá na casa dela. Vamos lá tomar um cafezinho. É tão bom essas coisas que a gente vai nas comunidades, a gente sempre volta com alguma coisa, né? 1 quilo de uma tapioca, um peixe, um bolo. Eles sempre querem, forma deles dizerem assim, obrigada, né? Por terem trazido esse serviço, é oferecer o que eles acham de melhor aqui, e para mim também é de melhor, que é a comida, a alimentação, né? E isso é muito gratificante. Eu vou fazer uma pergunta que as duas podem ficar à vontade para responder. O que ainda precisa ser feito em termos de políticas públicas ou investimentos para que todas as comunidades da região tenham acesso digno da assistência social? Como a própria secretária colocou, a assistência social, para fazer uma ação dessa é um grande desafio, né? Você acompanhou a logística, as condições, né? A parte de, digamos, tecnologia, porque hoje tudo é sistema. Então, a gente precisa de toda uma logística para poder chegar até essas áreas. E, para conhecimento, né, a assistência social ela é de responsabilidade do governo federal, governo estadual e governo municipal. E, para fazer uma ação dessa, requer recurso, né, requer financiamento. E a gente tem uma luta aí nos eventos, nas conferências, porque o repasse que vem para todos os municípios não poderia ser igual, porque nós estamos numa região onde o fator amazônico, que a gente fala que nessa distância territorial, ela requer um gasto muito alto. Então, precisa ser olhado nesse sentido, quando o governo federal pensar em repasse para os municípios que é da região amazônica,
pensar nessa diferenciação, né, no transporte adaptado, né, numa ambulância diferenciada, porque nós temos os rios, né, então, para chegar até essas regiões não é tão fácil pelos rios. Então, tem que ser pensado no formato de uma ambulância pensada para a região. Que aqui chama de ambulância. Então, tem que ser diferenciada para outros estados do Brasil. Então, e aí a gente precisa avançar nesse sentido, tanto do financiamento, das questões estruturais mesmo, né, para a gente poder alcançar tantas pessoas que estão aí precisando, né, da política de assistência social. A gente tem outras experiências que a gente fez em parceria com a ONU-DC, que a gente esteve ano passado, que a gente teve quase 12, 13 dias nessas regiões, levando o serviço, e agora esse ano novamente está sendo planejado, né, Luzimar, né, Dona Paula, para que a gente chegue até essas regiões, levando mais serviços, juntamente com outros órgãos públicos, tanto estaduais, para que a gente possa alcançar mais famílias, porque se a gente leva mais serviço, mais famílias conseguem acessar mais serviços públicos. Então, é um acesso. Então, a gente precisa acessar essas famílias para que elas consigam, né, superar outras dificuldades, né, que a gente consegue ali, famílias que estavam enfrentando uma dificuldade e, com a nossa ida, superaram aquela dificuldade. Né? Então, é o nosso papel, levar proteção social, levar segurança, né, segurança tanto de acolhida como de renda. Então, é o papel da assistência social. Fazer com que o SUAS, de fato, entre nas casas das famílias, nas comunidades, para que elas possam ter os seus direitos assegurados, garantidos, né? E assegurados. Secretária, quer falar alguma coisa sobre isso? A logística, né? Temos que melhorar mais a nossa logística. Nossos rios são grandes, né? O rio que nós fomos agora, né, lá em Montanha-Mongabal, pedras, né? Muitas pedras. Então, ali requer segurança, né? A equipe, eu me preocupo muito, né, quando a equipe vai, a segurança da equipe, né? Então, são rios largos, pedras, correntezas, e que nem elas vão, algumas ações, eu peço para filmar, né? Porque, às vezes, indo assim, ouvindo alguém de fora, lá de Brasília, não entende muito bem, né, a nossa dificuldade. Então, quando vai para vamos, né, para a conferência, então, se der, mostrar as nossas filmagens, né, a nossa realidade. Sim. Então, um desafio muito grande aí na logística, né? As nossas bandeiras têm que ser adequadas ao nosso rio, né, Tapajós. Motor não pode ser fraco, tem que ser forte. E um carro não pode ser qualquer carro, tem que ser um carro bom, traçado, caminhonete, novinha. Então, o desafio maior é a logística. A equipe sempre está pronta, né? E a segurança da equipe, né? O desafio também, porque nossa região amazônica são cheios de bichinhos peçonhentos, né? Cobras, isso e aquilo. Então, a gente tem que ter esse pensamento, cuidado com a equipe, né? A nossa equipe muito boa, tem que ser cuidada, zelada. Então, esse é um desafio grande também. A gente vai ter mais ações agora. Quer falar um pouquinho, sabe, já as próximas ações? Nós temos uma ação agora grande agora na região, né? A ação de região garimpeira, né? Que a gente já até comentou um pouquinho, que vem do maior, né? O maior garimpo, Gripurizão. Então, vamos vir de lá para cá, né, o atendimento, levar uma grande estrutura, né? Vários serviços. Então, esse está no plano. Já tem um projeto pequeno formado, né, Josi? A gente vai sentar com uma nova ideia de novo para refazer o plano, para incluir alguns cuidados, né? Que está faltando ali, para não esquecer de nada mesmo, para estar atendendo, tanto a equipe está de bem para atender a população, quanto os serviços. Isso. Serão 15 dias, né? A previsão é para 15 dias de ação nessas regiões, né? 15 dias de ação para tentar atender, né, a demanda. Sim. Bom, quer falar mais alguma coisa? Quer deixar uma mensagem? Quer deixar um recado?
O recado que eu deixo é que, acho que parabéns também, né? É um direito, é uma obrigação nossa, né? Mas também a gente também agradece porque executou algo que estava já desenhado, mas ainda não tinha saído e foi executado. Então, parabéns a toda a equipe, a diretoria de assistência, a diretoria administrativa, né, porque sem logística e sem planejamento não sai ação. Sim. Então, nós tivemos a diretora, né, de assistência, juntamente com a diretora administrativa, que vem com a parte da logística, para poder sair do papel. Né? Então, a gente mudava a data, depois, né, não falta isso. Então, é todo um planejamento para poder sair. E aí, a gente faz, enquanto trabalhadora do SUAS, estar nessa ação é sentir feliz porque a gente conseguiu chegar até eles. E a gente atendeu um dos objetivos do programa, que é atender os povos tradicionais. Então, a gente fica muito feliz nesse sentido por conta de alcançar quem não estava sendo alcançado. Então, é maravilhoso saber que nosso trabalho está sendo, teve, de fato, um objetivo alcançado. Então, parabéns a todos, parabéns à secretária, né, porque a gente precisa estar ali com ela. Olha, secretária, nós precisamos sair, né, não podemos ficar só aqui, nós temos que ir até eles. Né, o nosso papel também, porque para eles é muito, muito distante, né, e a questão do valor, né, da despesa para chegar até a cidade, sim, é muito alto. E muitas dessas famílias não têm recurso, não tem benefício, não tem nada. Vivem, às vezes, ali daquela plantaçãozinha, sim, que ele tem ali, de uma criação. Então, tirar um dinheiro extra para vir até a cidade fazer isso, para eles, vai comprometer o orçamento deles. E é de responsabilidade do poder público, sim, tanto federal, estadual e municipal, chegar até eles. Né? Então, nós tivemos agora, recente, né, essa missão cumprida e fazer valer para que outras ações aconteçam e mais famílias sejam asseguradas, né, todas essas ações. Então, felicidade. Né? Essa foi uma ação que durou aí 5 dias, mas nós estamos fazendo ações, né, eventuais. A gente já foi lá para Pantanal de Areia, a gente foi para Agrovila, São Luís do Tapajós, né, Barreiras. Então, só que essas custam um dia de trabalho, né? Foram 5 dias e agora a gente está se preparando para 15 dias. Que recado que a senhora quer deixar para a gente, secretária? Gente, força, né? Fé, que a gente, quando sai, sempre, quando a equipe sai, me preocupo muito em oração, né? A gente, antes de sair, vamos orar, né? Sempre a Wendy foi comigo, o Wendy já orou antes de sair. Então, aquela preocupação de fé, né? Pedir segurança, né? Que a missão a gente já tem, né? Que é de ir, então a gente tem que ir. E aí se pega com Deus em oração para irmos tranquilos e voltarmos tranquilos, né? Para a nossa família. Então, e agradecer também, né, a equipe, que a gente sempre vê, a gente como observador, que a equipe gosta de ir, não tem aquele empecilho, né? Então, agradecer mesmo, né? Porque eu sempre falo em pequenas reuniões que atrás de uma grande secretaria ou de um secretário grande, sempre tem seus braços fortes, né? Quem é o braço da assistência? São os assistentes, psicólogos, né? Coordenadores, diretores, vigias, auxiliar administrativo, pedagogos, motoristas, né? Tem uma paciência boa, né? Às vezes dá aquela estressada, mas é normal, né? Então, muito serviço, né? Pouco carro, e eles ficam meio ali bem lotados de serviço. Então, é agradecer mesmo a equipe Sendas, que é muito boa. E sobre a ação, não tem uma ação senão um planejamento, né? Então, os planejamentos dessas ações que vai os pedidos, né? A nossa diretora de assistência, né, a Gláucia, fica ali com a responsabilidade desse planejamento, conversar com as nossas assistentes sociais que vão, né? Geralmente a Josiane Amorim, que a gente sempre está ali perguntando, né? Como é que faz? E aí, vai dar certo? Como é que leva, né? Se preocupa com logística, é a Luzimar, né? Chama a Luzimar para ver se dá de comprar, dá de
de fazer isso mesmo, né? Se é certo, está dentro do orçamento, né, Olimar? Então, a Glaucia está ali com aquela responsabilidade de planejar, né? Tem que estar, se está fora do plano, Glaucia, o que foi que deu errado, né? Então, aí, por isso que a gente vai sentar de novo esses 15 dias, né? Então, a gente vai sentar de novo, ver o que faltou, o que falta e revisar para estar certinho ali já para mês que vem, a ação novamente de 15 dias. Assistência social aí. Sim. Bom, eu quero primeiro agradecer vocês pela presença, pela disponibilidade de estar aqui, de falar, né? Um sábado bom de estar na cama dormindo, né? Um sábado meio nublado, quentinho, mas estiveram aqui comigo. Mas antes de encerrar, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos também para a Glaucia, que é a minha diretora de assistência, para a Lucimar, que é a diretora administrativa, a própria Ingrid, que dá um apoio enorme para a gente nessa... A Ilka, né? A Ilamar. Eu não quero ser injusta, né? Então não posso ficar falando todos os nomes, mas o Matheus, né? Que eu vou falar agora, o Matheus, que foi parceirão da gente também nessa ida. Vitor, um forte abraço para você. Márcia, Valessa, Silmara, Micaele, a Josi, que já está aqui, foram, né, todos foram pessoas essenciais e fundamentais para que isso desse certo, para que acontecesse. O próprio presidente da comunidade também, que já agradeci, e agradecer a Deus, né, por a gente estar aqui, por a gente ter dado tudo certo, e que venha mais ações, né, que venham mais serviços, mais SUAS em ação, né, levaram SUAS. E se esse programa estiver chegando lá em Brasília, que eu sei que tem uns coleguinhas meus lá de Brasília, do Ministério, mostra esse programa aí para os gestores, faz essa gentileza, né, para ver a nossa realidade aqui, porque a realidade nossa é completamente da realidade daí dos grandes centros, como eu já disse. Então, aproveita aí, Suelen, que estiver por aí, né, que trabalha comigo no Ministério, que trabalhou comigo no Ministério. Então, leva isso para os nossos gestores, nossa ministra da Saúde, né, então, para ver o que a gente pode fazer, nosso ministro da Assistência Social, para tentar ajudar aí. No mais, eu só quero mesmo deixar um beijo aqui, que eu deixei de mandar beijo semana passada, e muita gente chorou as pitangas para mim. Minha prima Keila, lá em Goiânia, prima, um beijo para você, te amo. Meus filhos, Deocleciano Neto, Maria Carolina, meu genro, meus pais, minha sogra, todo mundo aí de Goiânia, de Brasília. Eu não vou ficar citando nomes, porque a família é grande, eu vou fazer um programa depois só para mandar beijo para minha família e para meus amigos. Vai ser um programa só de beijos e abraços, mas de um modo geral para todo mundo. Claro, para minha colega da equipe volante, que ela disse que hoje me dá a moral de assistir o meu programa, Gabriela, tá? Muito obrigada por estar vendo meu programa. A gente se vê. E lembrando, 13 de agosto, deixa eu pegar aqui o recado completo. Me dá aqui, Chico, que a leitura aqui. Aqui, ó. Convite para a programação, Agosto Lilás, dia 13 de agosto, na Praça Céu, a partir das 8 horas, com a participação de várias autoridades das políticas públicas. Praça Céu fica localizada na 12ª Rua da Floresta, por trás do supermercado Rodrigues. Gente, vai valer muito a pena. Eu vou fazer uma performance lá, se vocês quiserem. Vou fazer uma performance lá. Minha diretora de assistência, a Glaucia, me convidou para essa performance e eu aceitei esse desafio. E eu vou estar lá juntamente com todos vocês lá fazendo essa participação. Então, eu quero muito contar com a participação de vocês. Estejam lá presentes. Vai ser um momento incrível, né, que a gente vai estar falando desse tema tão importante. Posso agradecer? Claro. Quero agradecer aqui a nossa rede, né? A nossa rede de apoio, de parceria, que é a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, né? E aos motoristas, né, que tem paciência ali com a gente. Eu quero mandar um beijo para o Sudeivan. Beijo, Sudeivan! E pedimos a compreensão, né, aos nossos secretários de Meio Ambiente e Educação, né, a pedido dos cargos, né, porque a gente está precisando mesmo de
de um carro novo aí, traçado bom, e eles têm, né? Então, dá para emprestar ali 1 dia, 2 dias. E a gente agradece aqui ao secretário Hamilton, né? Agradecer também aqui a Ilka, né? Que sempre está ali, passa um óleozinho de peroba assim, vai lá, né? Atrás do transporte. Então, ela está sempre ali indo e tentando resolver, né? Resolve, né? Eu faço, soldado é missão cumprida. Sim. Então, ela vai e resolve direitinho, conversa com jeitinho. E agradecer o apoio também da prefeitura, né, que nos apoia bastante, né. Algumas dificuldades existem, mas estamos aqui para fazer um bom serviço, né. Que Deus abençoe nosso serviço. Eu sempre peço, vou pedir mais uma vez aqui na rede, que orem por nós, né. Eu sempre peço oração, né. Você que vai fazer a sua oração, sempre coloque a nossa cidade em oração, né, as nossas secretarias, nosso poder executivo, legislativo, judiciário, pedindo a proteção de Deus, a sabedoria de Deus, né, um olhar diferenciado para a nossa sociedade, que aí vai dar certo, né? Então, eu peço orações a cada pessoa do nosso município. É isso aí. E é importante mesmo, a gente precisa, né, sem a proteção divina, a gente enfrenta mais dificuldades ainda, né? Eu quero dizer que logo após o meu programa, tem um programa do Pierre, né? Tiago, hoje tem um programa do Pierre, 11h30, programa do Pierre, às 11h30. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, a presença de cada um que está aqui nos bastidores, participando, prestigiando. O filho da Antonieta, que vai prestigiar também, foi nosso fotógrafo. De um modo geral, agradecer a Deus por mais esse programa, por mais esse dia de ser pleno. E eu quero contar com você, semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, Ser Pleno, das 9 às 11 da manhã, na Rede TV, Ser Pleno, com Rosane Fonseca. Então, até semana que vem, no próximo sábado, venha ser pleno você também.